depois da minha dúvida. Muito bem. Você fez o processo, trânsito e julgado. Galera, você chegou no seu cliente, tem o seu advogado parceiro, instrução. Só vamos fazer o cálculo a menor após o trânsito em julgado. Obviamente, você já pode orientar o seu cliente a começar a fazer o certo. As notas fiscais têm que estar discriminado o que é consulta, o que é procedimento, o que é cirurgia. Obviamente, você chega nesse seu cliente e você já, esses últimos 5 anos que você fez, a minha dúvida seria o seguinte: por ele não ter essa instrução, você acha que, por ser um processo judicial, o não a gente já tem, vale a pena a gente brigar pelo sim? Porque algumas vezes ele tem um processo administrativo que ele controla o que é consulta, o que é cirurgia, o que é procedimento, mas isso não está espelhado na nota fiscal dele. Algumas vezes ele usa um código de serviço apenas, algumas vezes o descritivo dele é básico. O que eu sempre oriento é o código de serviço 4030, se eu não me engano. Que normalmente é o que você garante o benefício. O 4030 é o medicina e biomedicina ou não? Exato, exato. É o medicina e biomedicina. E tem o outro também, eu não me lembro o outro número, mas é o que abre lá para quando tu vai cadastrar nota. O outro que abre lá é hospitais, sim, clínicas, laboratórios, tem esse também. Tu pode utilizar esses dois, não está errado. Tu pode utilizar esses dois, tá? Tá. Por exemplo, ele não discriminou, colocou os serviços médicos, porém ele utilizou o código de serviço 4030. Você acredita, então, que ok, podemos recuperar os últimos 5 anos, mesmo que o descritivo seja simples? Não. Não? Não. Eu te digo assim, quando eu já olho a clínica e vejo que nós temos esses requisitos que eu te passei agora são requisitos básicos que tu tem que ver. Tá. A partir daí nós temos outros requisitos que nós temos um checklist extenso no nosso escritório, porque a gente quer que o processo comece bem, termine bem, que nós não tenhamos sobressaltos. Tá. Ou seja, nós nos depararmos com situações que a gente não vai conseguir recuperar para o cliente. Então, eu já sei o que eu vou recuperar e também informo para o cliente. E se eu não recuperar, eu informo o cliente antes de entrar com o processo. Ele já sabe, olha, isso aqui nós não vamos recuperar, isso aqui vamos recuperar. Então, essa questão, se não está discriminado, mesmo que tu coloque alguma coisa, morreu. Tá? É temerário tu tentar buscar isso aí, porque que o cliente vai criar uma expectativa de que os valores de clínicas médicas começam em 80, 100 mil. Tá? É um ticket interessante. Então, tu tem que pensar assim, tu vai criar uma expectativa junto ao teu cliente, junto ao médico, porque o médico, ele não tem, e eu tenho certeza que tu vai sabe dessa questão, o médico não tem tempo para as suas finanças. Exato. O médico tem tempo para o seu paciente. Ele vai confiar plenamente do que tu falar, tá? Principalmente o contador. Então, eu sei que normalmente os contadores têm as costas largas, os ombros largos. Por quê? Porque são depositados em vocês grandes responsabilidades, tá? Sim. Então, não tem, eu no meu caso, eu não busco o passado. Eu não busco o passado, eu explico para o cliente que não dá, que não vai ganhar, porque veja bem, eu não tenho uma nem duas, nós não temos aqui no escritório uma nem duas, nem 10, nem 15, nós temos mais de 300. Tá? Que a gente foi lapidando essa metodologia de trabalho ao longo dos anos, e nós temos decisões fundamentais também, decisões para anestesia, cardiologia, várias clínicas, e a gente tem, digamos assim, já o escopo do trabalho pronto, o norte, está tudo certo, nós tínhamos checklist para tudo, então não vai buscar o passado. Se tu entenda que a tua nota fiscal não discriminada, tu não busca passado. Tá bom, tá bom. Uma dúvida que eu tenho legal, então você fez o processo, a gente pegou as notas código 4030, hospitais e casas de cirurgia que eu também ter que ver qual que é esse código de serviço. Ok, desde que o descritivo esteja bem claro, procedimento ou cirurgia ou procedimentos XYZ do período de tal a tal, para que o fisco, quando for questionado, se o fisco te questionar, esse documento fiscal corroborado tá gerando essa informação e tá ok. Então, nesse caso, o Dr. Kayan recuperaria os últimos 5 anos. Bruno,
cara, tudo bem, eu entendi o que você está falando, mas o meu cliente, ele tem 100% das notas dele emitida como 40/30. E dentro desse 40/30, tem consulta, procedimento, tudo tá tudo lá dentro que ele manda para o convênio paga para ele. Pelo entendimento que eu tive com o doutor, se não está muito bem descrito na nota, pode sim gerar questionamento, por esse motivo ele não recuperaria, né? Acho que também cabe uma conversa com o cliente, se ele quer ter esse risco, né? Provavelmente existe essa conversa. Existe, e também a gente tem que destacar que tem o risco, inclusive, de sucumbência de 10%. Então, vamos falar de uma causa de 500 mil reais aí. Se tu está buscando 500 mil reais, e aí o cliente, não, eu quero que tu vá atrás disso, eu quero esses 500 mil, e eu falo para ele, nós não vamos ganhar os 500 mil. A gente vai ganhar o que a gente tem comprovado aqui, que nos dá direito a 100 mil. Dessa diferença de 100 mil para 500 mil, o cliente vai pagar 10% da sucumbência. Então, ele vai pagar 40 mil. Dessa diferença aí, que vai dar 400 mil reais, tá? Vai pagar 40 mil. Então, veja bem, por que submeter o cliente a essa questão? E isso só se dá com experiência. Só se dá com experiência, só se dá com processo ganho, com resultado mesmo. Sim. Porque normalmente muitos advogados que querem surfar nessa onda, tá? Que acham que tem os advogados que acham que vou adentrar nessa questão aqui, eu nunca fiz, mas é fácil, é barbada. Eles não sabem digamos assim, do valor que eles vão deixar para o cliente pagar. Sim, sim. Tá? E aí eles douram a pílula para o médico, até para o contador, às vezes um contador de cidade pequena, né? Você deixa levar por uma conversa mais agradável, sabe? A pessoa, um advogado legal, tudo. Mas, no fundo, ele cobrou antes para ingressar com a ação, cobrou um valor para ingressar com a ação, e depois tu nunca mais sabe se vai conseguir receber. Mas, de qualquer maneira, se ele ganhou a ação, ótimo, tu vai ter o benefício. Mas o dinheiro lá do passado vai ficar discutindo, e tu vai ter 10% de sucumbência e tu vai ter que pagar. Entendi.